O correto é não precisar de ninguém, ser totalmente autossuficiente. Pode deixar que eu resolvo, não preciso de ninguém, eu me basto. Nós já ouvimos muitas pessoas falando assim, né? E nós mesmos possivelmente já falamos assim em algum momento da nossa vida, momentos de necessidade de autoafirmação, né? Essas frases expressam claramente um desejo, uma intenção de mostrar independência e autossuficiência mesmo. Porque a cultura atual da sociedade faz uma verdadeira apologia, né, à autossuficiência, pregando essa ideia de que o melhor, o positivo, o bonito é a pessoa ser forte, ser independente, autossuficiente, não precisar de ninguém para ser feliz, né? Isso parece envolver um tipo de individualismo muito presente no mundo atual, muito cobrado, né, também pela sociedade. E esse falso poder de que se pode resolver tudo sozinho, de que não se precisa de ninguém, na verdade disfarça um grande vazio e solidão também. Isso vem resultando em conflitos muito grandes, porque a nossa existência, ela depende do processo relacional para existir, simplesmente porque nós somos interdependentes. Não há a menor dúvida quanto a isso. E por isso mesmo, os consultórios dos especialistas na área da psicologia e da mente humana estão cada vez mais lotados atualmente, devido a processos de ansiedade, de depressão e principalmente de solidão. A queixa de solidão atualmente é imensa, é em grande número. Mas nós somos construídos e reconstruídos permanentemente a partir do nosso existir com o mundo, com os outros, né? Portanto, uma pessoa, para ser saudável, ela depende da capacidade de conviver com as demais pessoas. E segundo a psicanálise, a saúde mental e emocional depende de o indivíduo manter relacionamentos bons, saudáveis. Também é recomendado que faça parte de um grupo no qual tenha referência, tenha afinidades, né, de interesses, de objetivos. E também pela visão espírita, o motivo principal do existir humano, como nós temos visto frequentemente aqui no canal mesmo, a principal finalidade é aprender a se relacionar de maneira saudável e feliz, concordando com a ciência, não é? É o espiritismo andando ao lado com a ciência. De modo que nós viemos no mundo para o aprendizado do amor, que só pode acontecer através das relações. Então, devido a tudo isso, muitas vezes nós ficamos divididos, né, entre ideias que parecem dúbias na realidade. Se é melhor lutar pela autossuficiência ou se devemos tentar relaxar, entendendo que sempre nós vamos depender de alguém na vida. Ficamos divididos porque nossos próprios sentimentos, nossas emoções, elas aspiram, né, por amparo, por acolhimento, porque todos no mundo necessitam disso, por mais que sejam fortes. Mas isso, cada dia mais pessoas querem demonstrar isso cada vez menos. Porque tem medo de ficar na mão dos outros, de se tornarem frágeis, de se mostrarem frágeis, tem medo de sofrer, medo de se decepcionar, né? E o mundo atual nos exige cada vez mais demonstrações de força, de independência, essa que é a verdade, indo de contra a nossa natureza, né? De interdependência. Mas a gente percebe que tanto a ciência quanto o espiritismo asseguram que sem bons relacionamentos ninguém pode ser feliz e saudável, por mais que algumas teses e algumas pessoas defendam, né, que é possível ser feliz sozinho, mas isso é uma mentira. Mas sempre que a gente se encontra numa situação conflitante, dúbia, assim, nós precisamos nos fazer alguns questionamentos. Então vamos pensar, ser dependente significa não ter capacidade de se autoamar? Segundo, como ter independência emocional se ninguém pode ser feliz sozinho? Isso é um fato. E terceiro, a ideia fixa de ser totalmente independente, evitando se relacionar com os demais, pode caracterizar um distúrbio, uma doença psíquica? Então, eu vou iniciar aqui respondendo já a última questão, que sim, que a pessoa que evita se relacionar com as demais pessoas tem um distúrbio sim. E para nos ajudar a entender isso, vamos tomar por base a tese de um estudioso do comportamento humano chamado Peirce. Ele esclareceu sobre isso através de uma tese
em 1988, que ele diz que existe um tipo de distúrbio neurótico chamado retroflexão, que se trata de um distúrbio chamado de fronteira. Ele surge da incapacidade da pessoa de se relacionar bem com os demais. A pessoa se isola, ela dispensa o contato com os outros, voltando para ela mesma uma energia que deveria ser dirigida para a relação, para outras pessoas. Então nós vemos aqui na ideia desse estudioso que a resistência, a dificuldade em se relacionar com as demais pessoas se caracteriza como uma neurose. O termo retroflexão significa o que se curva para trás, o que se dobra para trás, é retroflexão, se voltar para si mesmo, né? Aí a pessoa interrompe o relacionamento com os outros porque tem medo da convivência, medo de agressão, de conflito, por exemplo. Geralmente a retroflexão é resultado de conflito gerado na infância, como todos os demais conflitos, né? A maioria dos conflitos que nós carregamos para a vida adulta. Daí a pessoa passa a fazer com ela mesma aquilo que ela gostaria de fazer com os outros, ou que precisaria fazer com os outros. E isso é uma dinâmica que oferece à pessoa uma falsa impressão de autossuficiência. Porque, novamente, eu repito, todos nós somos interdependentes, precisamos nos relacionar. E além do problema da neurose já instalada, nesse caso, nós percebemos de uma maneira muito preocupante que o individualismo ele está presente e ele é valorizado no mundo atual, como eu falei, que faz essa apologia, né? A independência e a autossuficiência. E essa situação toda está para lá de preocupante, porque a sociedade tem vivido cada vez mais essa situação, principalmente pelas redes sociais, né? A internet apoia muito isso, induz muito a isso e tem levado as pessoas a uma solidão muito grande. Nunca se viu tantas narrativas de solidão como nós temos visto agora, repito. As pessoas têm evitado de se relacionar por medo do confronto com o outro, por medo de conflito, e têm preferido relacionamentos virtuais que não seriam problemáticos se eles deixassem um dia de ser virtual para ser real. Só que não, esses relacionamentos virtuais eles persistem e ficam nisso mesmo. Tem sido preferido pelas pessoas, isso é muito negativo, porque a gente sabe que somente através do confronto é que nós podemos nos transformar para melhor, né? Nós somos espelhos uns dos outros. Nós temos também sempre falado isso nas reflexões. E somente através do outro, do confronto, do relacionamento, nós percebemos quem realmente nós somos, o que nós precisamos mudar. Isso é indispensável para que a gente realize essas mudanças necessárias para melhorarmos, não é? Tanto que nós percebemos que pessoas que são muito solitárias, que são isoladas, que vivem muitos anos ou uma vida inteira, às vezes, né, sozinhas, elas acabam desenvolvendo hábitos e manias, né? Nós vemos muito isso. E hábitos e manias, claro, negativos, muitas vezes, que dificilmente elas conseguem eliminar, justamente porque não tem, né, o relacionamento, o confronto necessário com as pessoas que poderia adverti-las, né, combatê-las, né, sobre os seus erros e manias ruins. E o pior é que a sociedade reforça nessa crença de que a pessoa, sendo educada para ser independente, ela estaria sendo beneficiada, o que é uma grande mentira isso. Porque quando a pessoa se fecha, né, em si mesma pela falta de contato com o outro, o individualismo causa solidão, reforça a neurose e isso vai virando uma bola de neve. E o que, afinal de contas, pode levar, né, a pessoa à retroflexão, ou seja, fechar-se em si mesma, não querendo se relacionar, já que a natureza humana é de interdependência, o que leva a isso, além da influência social, como nós estamos dizendo, né? A influência social reforça, mas muitas vezes o problema já está na pessoa. Porque a emoção autêntica da pessoa foi de alguma forma proibida na infância, né? E possivelmente essa pessoa ela vivenciou situações de repressão dos seus impulsos, né? Dos seus sentimentos como a raiva, por exemplo. E ela pode ter se sentido inadequada, culpada quando manifestou a sua raiva, a sua agressividade natural. Quando, muitas vezes, os pais, de uma maneira errada ou exagerada, por exemplo, repreendem a criança de uma maneira exagerada, né? Não muito conveniente, ameaçando a criança para não fazer arte, não gritar, não responder o pai, não fazer bagunça,
não agredir o irmão, ameaçando que se ela não obedecer ela vai ser castigada, vai acontecer o pior para ela, muitas vezes colocando até Deus no meio. Aí aquilo causa um trauma na criança. E na fase adulta, a pessoa não enfrenta a situação porque tem medo de ferir e de ser ferido, de ser castigado, de ser criticado. Só que isso está no inconsciente, logicamente, né? Como a maioria dos conflitos, né? Claro que a criança tem que ser repreendida, tem que ser educada, mas isso deve ser feito de uma forma certa, adequada, sem humilhar a criança, sem podar a criança, a personalidade dela, a criatividade dela. Porque a raiva, ela precisa ser expressada, principalmente na infância, porque ela tem um lado positivo, ela precisa ser expressada de alguma forma, para poder ser transmutada depois, né, canalizada, para que a pessoa possa tomar atitudes necessárias, né, efetuar mudanças positivas necessárias. Mas, através dessa retroflexão que o autor nos explicou, a pessoa deixa de exercer a sua criatividade, a sua agressividade natural necessária, porque ela rejeitou, né, esses sentimentos na infância, jogou para o inconsciente, né, gerando assim essa neurose, esses conflitos, onde a pessoa passa a se sentir inadequada em tudo que ela faz, preferindo se afastar, né, do contato com as demais pessoas. Isso é sério, é grave. A pessoa acometida dessa neurose da retroflexão, ela acredita que pode fazer melhor sozinha aquilo que ela poderia fazer e deveria fazer com a ajuda dos outros. O outro é visto sempre com desconfiança, né? Porque no passado ela não pôde contar com ninguém na infância, né? Quando criança, ela aprendeu a fazer tudo sozinha, ela acreditou que tinha que ser assim, que ela se bastava, e levou isso para a fase adulta, logicamente. Né? Levou vida fora, onde ela passa a perceber o contato com outro perigoso, que deve ser evitado. A pessoa acaba fazendo tudo consigo mesma, tornando-se uma pessoa isolada e muitas vezes tornando-se inclusive narcisista. Daí, pronto, aí o conflito está instalado, né? E é o que nós mais temos ouvido hoje em dia. As pessoas parece que estão realmente desconfiadas umas das outras, né? A gente ouve as pessoas falando, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? A gente percebe grande parte das pessoas fechadas, desconfiadas, né? Uma das outras, relações estão afetadas, não é isso que a gente está vendo que está acontecendo? Além disso, pessoal, dos diversos conflitos estarem no inconsciente lá, escondidos, guardados, né? Mais regendo a nossa vida, na sociedade, aquele que se mostra diferente, ele representa uma ameaça, ele é colocado na categoria de anormal, porque a sociedade não valoriza o ser, né? Valoriza o ter acima de tudo. E é hostil, né, às diferenças, nós sabemos disso. Não existe acolhimento, não tem espaço para as diferenças, para as pessoas que mostram fraquezas, impossibilidades. Isso leva ao preconceito, né? Que é o que contribui para o movimento de isolamento, que se reflete depois no corpo por sofrimento, por adoecimento. E essa intolerância, essa desconfiança é o que nós temos presenciado no dia a dia. E a intolerância que leva à violência também, não é? Agora imagine pessoas que já têm um conflito instalado da infância, como nós estamos falando, tendo que enfrentar essas influências sociais. Não é fácil, né, gente? Isso tem acontecido com muitas pessoas que são engolidas por essas exigências da sociedade, por essa exclusão, várias espécies de preconceito, e elas acabam sufocando a sua criatividade, ou seja, quem realmente elas são. Isso favorece tudo que é ruim, não é? Porque o autopreconceito, ele também muitas vezes é gerado pelo preconceito absorvido pela sociedade. E esse autopreconceito nada mais é do que a não aceitação de si mesmo, de quem se é, não é? Muitas pessoas vivem dessa forma, sem se questionar, levados por essa onda, né? Sem buscar pelo menos por um tempo ajuda psicológica, emocional ou espiritual. E o que a pessoa faz simplesmente é pacificar esse conflito, ela deixa quietinho ali, porque ela acha erradamente, ela pensa que assim ela não vai sofrer. Isso significa que ela desiste, pelo menos de por um tempo, de enfrentar a situação, porque ela não acredita na solução. É muito pesado para ela. Só que daí o vazio toma conta, né? Porque apesar dessa desistência, de a pessoa
erradamente achar que vai sofrer menos. Não, ela está sofrendo muito, porque a necessidade dela não foi satisfeita, ela não pôde se assumir, né? Assumir quem realmente é, a criatividade dela está podada, está cortada, e a pessoa se sente humilhada por falta de autoafirmação, de autovalor, e por isso sente o vazio. Muitas vezes, para disfarçar o vazio, a pessoa luta para ser autossuficiente aos extremos, para se autoafirmar, para afirmar o próprio valor perante os outros, e se torna extremamente competitiva, tendo que ganhar todas as discussões, seja onde for, todas as situações. Daí, como a pessoa foi humilhada no passado, ela se torna arrogante no presente. Vocês percebem aí, na verdade, muitos perfis, né, de pessoas arrogantes e até, como eu falei, narcisistas, né? Aí que tá agora a questão, como solucionar tudo isso? Como no mais das vezes nós somos convidados à mudança somente através da dor, nunca pelo amor, né? Dificilmente pelo amor, vai ser através desse vazio, dessa insatisfação, desse conflito que vai ser possível para quem carrega isto entender, né? Saber que esse conflito está ligado à figura dos pais, buscar entender isso, conhecer esse sistema, esse processo. E apesar da pessoa ficar dividida entre o seu desejo de se autoafirmar e os seus medos, ela acaba por optar por si, né? Por libertar-se do conflito e da dor. É isso que é o mais imprescindível, necessário. A partir disso, é imprescindível a busca de ajuda de um profissional da saúde mental, que pode levar o paciente a buscar a origem do conflito, que normalmente está nas figuras paternas, como sempre, né? Como normalmente ocorre. E assim como em todas as neuroses, a retroflexão se mantém porque a pessoa ela está fixada em um modo habitual de funcionamento, né, da mente. Ela não atualizou uma situação que ela viveu no passado, na infância. Porque, vamos pensar, se uma pessoa não teve o colo dos pais, o afago que precisava, né, o amparo que necessitou em determinado momento da sua vida, isso não significa dizer que ela não vai obter nunca isso, que não vai obter do mundo, das pessoas. Pode obter sim, e normalmente obtém. Algo essencial, principalmente na atualidade, no mundo que nós estamos vivendo, é abrir mão de viver um mundo irreal pela internet, viver a vida das pessoas, viver relacionamentos fictícios e optar pela experiência da convivência real, que sempre vai trazer riscos. Isso é normal, uma vez que todos nós somos falhos, não é? Mas a vida é um risco, os relacionamentos são assim. Então, quando se conhece, quando se mantém um relacionamento virtual, esse relacionamento é preciso ser temporário dessa forma virtual, precisa se tornar real. Isso é o saudável. Então é preciso se convencer de que a supervalorização da imagem, da aparência que vige hoje no mundo, ela não tem sentido, ela não traz felicidade, porque é baseado em preconceito, que é o grande mal da sociedade. É preciso se convencer de que o que traz felicidade é a igualdade, não a superioridade. Nós não precisamos e nós não devemos ficar sempre desejando nos mostrar superiores, mostrar que nós nos bastamos, que não precisamos de ninguém. Ninguém é assim, ninguém precisa ser assim. Nós precisamos entender que desejar ser superior, ser autossuficiente totalmente, não traz paz e alegria para ninguém, isso não é saudável. Então é preciso se convencer de que o importante na vida não é ser capaz de produzir e vencer tudo sozinho, com o próprio esforço apenas, mas aprender que a união e o compartilhamento é que traz a alegria, a paz, a segurança, porque todos precisamos uns dos outros, né? Nos autoamparar, precisamos de amizade, precisamos de união. É preciso aprender a identificar na sociedade atual os erros que estão ocorrendo, porque a sociedade exige de maneira completamente equivocada que as pessoas sejam bonitas, sejam bem-sucedidas, mas é muito mais interessante e muito mais correto pensar que o sucesso não está nisso, mas sim na liberdade de poder ser quem se é, né? De fazer o que se gosta, de estar com quem tem afinidades verdadeiras, compartilhando coisas boas, compartilhando a vida com as pessoas. É preciso entender definitivamente que os relacionamentos envolvem riscos, sensibilidade,
diferença, que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer. Nós não amadurecemos sem isso. E esses slogans da sociedade, faça você mesmo, olha, fica de olho no concorrente, olho por olho, dente por dente, toma lá da cá, bateu, levou. Esse pensamento, essas frases são sintomas de desajuste social, de materialismo, de relacionamentos rasos, que tem como consequência a violência. Quando a existência é tomada por essa anestesia, ela se torna vazia, sem sensibilidade, e daí disso vem toda espécie de patologia social, como isolamento, como a violência, e as pessoas vão seguindo cada vez menos solidárias e cada vez mais solitárias, quando se deixam engolir por isso. As redes sociais, salvo a utilidade, a necessidade que são indiscutíveis, elas convidam para uma vivência fundada na evitação da convivência real, na ilusão da convivência real. Isso tudo torna as pessoas atormentadas, hipnotizadas. Todas as pessoas precisam ser olhadas, acolhidas, que é um evento raro na sociedade atualmente. Esse olhar, esse acolhimento salva as pessoas, salva vidas e é capaz de diminuir a sensação de inadequação, de isolamento, de solidão. Olha, muitas vezes isso deve ser feito, iniciado, dependendo do grau que se encontra essa neurose, isso precisa ser feito nos consultórios, né, dos psicoterapeutas, dos psicanalistas, para possibilitar mais tarde a pessoa estender isso ao mundo, né, nos relacionamentos. Para que a pessoa possa expressar a sua forma particular de ser, né, perante os outros. Mas é preciso que todos nós aceitemos a nossa totalidade, a nossa real natureza humana, a nossa condição de seres interdependentes, incluindo força, fragilidade, criatividade, diferenças, né? Isso são importantes passos na mudança do ter para o ser, da retroflexão para o contato legítimo, real com o mundo, porque necessitamos desse contato para obtermos a energia necessária à vida, para nos burilarmos. E já diz o ditado que ninguém pode ser feliz sozinho, né? Então, nós podemos sim nos auto-amar, mesmo sendo interdependentes, né? Respondendo a outra questão lá do começo, porque o auto-amor significa autocuidado, significa não se abandonar, buscar as melhores decisões e opções de vida, buscar investir na própria cultura, em aprendizados diversos, né? Cuidar da saúde física, emocional, psicológica, psíquica, isso é o autocuidado. Isso é auto-amor, que não prejudica as relações, nem coloca a pessoa em situação vulnerável com as demais, frente às demais pessoas. Por outro lado, respondendo a outra questão, né? Nós podemos sim ter independência emocional sem sermos solitários, porque correto e saudável é trabalhar pelo combate da carência afetiva, para não colocar a vida, as emoções nas mãos das pessoas, principalmente de pessoas instáveis, né? Mais egoístas, mas fazendo isso sem perder a humanidade, com consciência de que nós somos interdependentes, com fraquezas também, necessitando interagir e conviver. Percebem a diferença aqui também? Não é saudável querer suprimir, tirar da própria vida os relacionamentos para, de uma forma doentia, querer dar a si mesmo aquilo que só através das relações a gente pode alcançar. Então, pessoal, como fazer isto? Ser independente sem colocar as emoções nas mãos dos outros, né? Nós realmente não queremos isso. Nem é bom fazer a retroflexão e nem ter falta de auto-amor, porque o primeiro se trata de uma neurose, o segundo de um conflito introjetado, e ambos necessitam de reparação, de tratamento. Nós podemos e devemos tomar atitudes de tentativa de libertação do conflito, sim, buscando, primeiro, selecionar as pessoas com quem a gente possui afinidades, com quem a gente possa confiar, buscando conviver com as pessoas de coração bom, fraterno, né? Pessoas estáveis, verdadeiras, precisamos analisar os relacionamentos e buscar, antes de tudo, ser assim também, logicamente, né? Segundo, aprendendo a compreender as limitações alheias, sabendo lidar com elas, com as frustrações, entendendo que cada pessoa está no seu momento evolutivo e dando aquilo que tem. Todos estão lutando para ser feliz, né? Todas as pessoas erram, mas isso não significa
que todas as pessoas sejam más, que não possamos confiar nas pessoas e contar com elas. Aprenda a distinguir as situações, não tenha pé atrás, desconfiança das pessoas, apenas saiba analisar. E terceiro, para a gente encerrar, como nós já falamos, busque trabalhar pelo desenvolvimento do auto-amor, para quando todos faltarem, se porventura tiver que passar por momentos mais difíceis, você ter a si mesmo para contar, ser uma pessoa forte, né? Que desenvolveu o auto-amor, que não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com auto-respeito, né? Com auto-abraço, com auto-acolhimento. Nunca se abandonando, né? Nunca se abandonando. Então é isso, pessoal. Eu creio que deu para entender, né, essa situação que no início parecia meio dúbia, deu para a gente saber distinguir as situações para nos posicionarmos melhor, né? Diante desse desafio atual da sociedade, da nossa vida contemporânea. Então, se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, eu peço que curtam aí para ajudar o canal a crescer, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e conhecidos e vão deixando aí seus comentários, suas perguntas para a gente crescendo e interagindo melhor, tá bom? Fiquem bem, até a próxima.